Grupo Soma, Soma 3, o código da ação. Vamos falar sobre essa empresa que tem crescido muito, que tem chamado a atenção, que fez a IPO recente. Então fica aí até o final. Fala pessoal, sou o Daniel Souza aqui do Finanças Pessoais. Nesse canal a gente fala de ações, investimentos, fundos imobiliários, para que você não perca nenhum desses conteúdos que eu posto todos os dias aqui. Já se inscreve aí, ativa as notificações, porque afinal de contas eu invisto desde 2006, sou mestre, futuro doutor em finanças e já escrevi esses dois livros aqui que estão do meu lado. Então, olha, Grupo Soma é uma empresa que fez a IPO muito recentemente, está aí crescendo muito, mas nos últimos 12 meses caiu quase 18% já, assim como o mercado, né? Assim como o varejo, assim como tudo que tem acontecido aí no nosso mundo, né? No nosso país, influências de todos os lados, aumento de inflação, aumento da taxa de juros. Não é uma empresa que paga altos dividendos se comparado com empresas elétricas, bancos, tá? 0,79% ao ano é o dividend yield dessa ação, né? Assim como ações de empresas de varejo, né? A característica não é pagar dividendos. A ideia dessas ações é o multiplicação, crescimento. A relação de preço-valor patrimonial é uma coisa que eu gosto de olhar muito e a maioria dos analistas aí, das pessoas, gostam de olhar também, que relaciona o preço que a ação, né, que a empresa está na bolsa, com o lucro que ela está dando por ação. Então ela pega o preço da ação, o lucro por ação e compara. Tá? Normalmente, o preço ele fica 15 vezes maior do que o lucro por ação. Beleza? No caso da Soma, né, esse número está em 29 vezes. Nossa, Daniel, então não está muito cara a ação? Olha, a gente nunca deve olhar por uma métrica só o preço de uma ação, se está caro, se está barato, se vale a pena ou não, tá? Por isso que esse vídeo nem é uma recomendação nem de compra, nem de venda de ativos. É um conteúdo mastigado aqui para que você possa entender mais, conhecer mais sobre a empresa, tá? Esse número de 29 ele foi bem maior já, inclusive, tá? Inclusive, há 2 anos atrás, por exemplo, era um número bem maior que isso, que foi mais ou menos quando ela fez o IPO dela, um IPO recente, né? Lembrando que a empresa teve prejuízo em 2020, né, por conta de tudo aquilo que a gente viveu lá também. E a relação de preço sobre valor patrimonial é outra coisa, compara o preço da ação com o valor patrimonial por ação, ou seja, compara o preço da empresa com o patrimônio que ela tem. Nessa métrica, você vai ver que os últimos 10 anos, né, a gente não tem 10 anos para comparar, mas nos últimos anos, no histórico todo da Soma, essa relação foi de 2,2 vezes, né? Então, o preço estava 2 vezes maior do que o patrimônio que a empresa tem. Mas hoje está praticamente igual, né? Está 1,2 vezes. Então, por essa métrica, você entenderia que ela está mais barata do que já esteve, né? E como empresas que estão negociadas próximas do valor patrimonial, elas têm uma característica de estarem baratas, muita gente considera isso como um parâmetro interessante. Lógico que tem que ver outras coisas, principalmente empresas de varejo, como a Soma, né? A gente tem tecidos, calçados e vestuário. A parte do estoque, ela confunde muita gente, porque o estoque que está ali, muitas vezes ele tem um grande estoque e o preço que está precificado ali é o preço de venda. E aí isso pode inflar um pouco os ativos e dar a entender que o patrimônio da empresa é maior do que realmente é. Porque se ela precisar fazer uma queima de estoque, como acontece muito, né, nessas empresas varejistas, esse valor ele vai bem lá para baixo. Então, normalmente, essas empresas aí tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Foi uma empresa que foi fundada em 2010 e teve o início da sua história, na verdade, em 1999, com aquela marca Animale, que você deve ter visto aí nos shoppings. E aí, só lá em 2010 que ela veio com a marca Farm, né, que foi uma fusão aí de marcas. E aí ela veio comprando outras empresas ao longo de 2010
chegando agora, né, recentemente, com a fusão com a Hering, e aí ela se tornou um conglomerado bem interessante, né? As ações da Hering se integraram aí ao grupo Soma, então ficou Soma 3, e aí tem todas essas marcas, né? Hering, a Farm, a Animale e outras marcas que ela foi comprando aí, e as marcas que a Hering tinha também. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. É uma métrica que eu gosto demais, porque vê sobre o endividamento da empresa. E até está saudável se você comparar com o setor de varejo, tá? Está em 0,13 e quer dizer que a capacidade de pagamento de dívidas da empresa é muito grande, ela tem esse dinheiro para honrar, né? Sendo que a média da empresa é de 0,35. Então, isso quanto menor, melhor, tá? Via de regra, né? Claro que tem exceções. E as empresas de varejo em geral, elas trabalham muito alavancadas, mais próximo do patrimônio líquido ser bem parecido com a dívida líquida, tá? Margem líquida é uma coisa que o varejo realmente tem um desafio, né? Dificilmente você acha uma empresa varejista com mais de 10% de margem líquida. Margem líquida é você vende 100 e recebe 10. Né? Normalmente, você tem margem líquida como a Magalu, Via Varejo, né? A Via Varejo é negativa muitas vezes. Magalu também, mas a margem líquida da Magalu, ela roda, né, aí no seu histórico, né? Cada 100 reais que ela vende, ela ganha R$1, R$2, tá? No caso do Grupo Soma, a gente tem que é 6,5 a margem líquida, sendo que a média dela é 6,1. Então, para o setor de varejo, essa é uma margem bem interessante, tá? ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Isso compara ali o lucro que a empresa tem com o patrimônio que ela tem. 4,1%. Tá? Para o varejo, tá até ok. E até assim, o histórico, né, do Grupo Soma é uma margem líquida até bem maior que isso, de 15,2% nos últimos 10 anos. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se ficou faltando alguma coisa eu dizer aí para você, tá? E vou colocar um outro vídeo aqui para você de uma empresa de varejo para você fazer esse contraponto.